Olá! Hoje o nosso papo é sobre um encontro que está acontecendo agora, meio em silêncio, mas que tem um potencial explosivo: a inteligência artificial e o futuro do dinheiro. Vamos dar uma olhada no que as últimas 48 horas revelaram e que pode literalmente redefinir todo o sistema financeiro que a gente conhece. Essa frase que abre a nossa análise de hoje, ela captura perfeitamente o momento. Sabe, enquanto a vida segue normal, duas forças gigantescas, colossais mesmo, estão numa rota de colisão. De um lado, uma inteligência artificial que aprende a achar e a explorar falhas em sistemas. E do outro, o próprio dinheiro, deixando de ser o que era para virar puro código. Ok, vamos mergulhar nisso. Tudo começou com uma reunião que, em tese, nem deveria ter acontecido. Um sinal bem claro de que alguma coisa muito séria está em jogo. Imagina só a cena. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o chefão do Banco Central americano e os CEOs dos maiores bancos do mundo. Todos chamados às pressas. O motivo? Um nome: Mythos. É um novo modelo de IA com a capacidade, assustadora. Achar e explorar vulnerabilidades em tempo real. A ameaça ali não era mais teórica. Era sobre a estabilidade do sistema financeiro global. Agora vamos entender a primeira dessas duas forças gigantes. Isso aqui não é só sobre criptomoedas, gente. É sobre, talvez, a maior migração de valor da história da humanidade. O dinheiro está simplesmente abandonando a forma antiga dele para se tornar código puro, programável. E para a gente ter uma ideia da escala disso, a empresa Chainalysis soltou uma projeção que é de cair o queixo. Até 2035, o volume de transações em stablecoins deve chegar a 719 trilhões de dólares. Vamos parar um segundo para absorver esse número. 719 trilhões. A gente não está falando de um crescimento pequeno, a gente está falando de um volume que é mais de 7 vezes maior do que toda a economia mundial produz hoje. Essa é a dimensão da mudança que está rolando debaixo dos nossos narizes. Mas por que isso está acontecendo tão rápido? Primeiro, tem a grande transferência de riqueza. Coisa de 100 trilhões de dólares estão passando por uma geração que já nasceu nesse mundo digital e cripto. E quando o capital muda de mão, as preferências mudam também. Essa galera quer sistema que funciona 24/7, que é quase instantâneo, que dá para programar. E para os bancos, para todo o sistema financeiro, se adapta a isso deixou de ser uma opção, virou simplesmente uma questão de sobrevivência. Agora vamos para a segunda força dessa história. Uma inteligência artificial que não foi criada para escrever um e-mail ou para criar uma imagem bonitinha. Não. Ela foi feita para uma tarefa muito específica e perigosa: encontrar as rachaduras no sistema. O nome dela, a gente já sabe, é Mythos. Foi desenvolvida pela Anthropic e a especialidade dela é identificar e criar um jeito de explorar falhas de software. Inclusive as chamadas Zero Day, que são as piores, são aquelas vulnerabilidades que nem os próprios criadores do programa sabem que existem. E aqui, tá o pulo do gato, para entender o perigo. Uma IA convencional, ela é generalista. O Mythos é um especialista. Ele não foi treinado para conversar, ele foi treinado para quebrar sistemas. O risco aqui não é fake news, não é desinformação. O risco é sistêmico, financeiro, direto na veia. E é por isso que aquela reunião de emergência aconteceu. Bom, e é aqui que as duas forças se encontram. De um lado, o sistema financeiro inteiro virando código. Do outro, uma IA que é especialista em quebrar esse mesmo código. O resultado? A gente está entrando numa nova e perigosíssima corrida armamentista. A fonte que a gente analisou coloca o dilema de uma forma perfeita, com essa citação. É uma verdade bem desconfortável, né? A gente está basicamente entregando o controle para sistemas que evoluem muito mais rápido do que a nossa capacidade de entender ou até de se defender deles. Isso leva a gente para uma pergunta que parece filosófica, mas que é super prática. Se o próprio sistema financeiro pode encontrar e explorar as próprias falhas, de quem ele é de verdade? Quem, no fim do dia, está no controle? A conclusão é inevitável. O que a gente está vendo em AC é uma batalha silenciosa. Só que não é entre países ou entre empresas. É entre algoritmos que constroem e algoritmos que destroem. Então, o ponto crucial é esse. O campo de batalha mudou. A confiança está saindo dos bancos e indo para protocolos de código, que, por um lado, são abertos, todo mundo pode ver, mas, por outro, são vulneráveis. E a ironia da história? A mesmíssima empresa que projetou aquele volume de 719 trilhões, a Chainalysis, agora está lançando os próprios agentes de IA para defender esse novo sistema contra ataques de outras IAs. É, literalmente, máquina contra máquina.
Certo, e como a gente navega nisso tudo? A verdade é que a gente não tem muita escolha. Essa não é uma fronteira que a gente pode decidir se vai cruzar ou não. Ela já chegou até nós. Isso aqui ilustra um ponto que é fundamental. Tecnologia nunca é neutra. O Mythos em si não é bom nem mal. É uma ferramenta. Só que é uma ferramenta que muda drasticamente, completamente, o equilíbrio de poder entre quem constrói e protege e quem ataca. E para a gente fechar, a fonte nos deixa com essa reflexão do Capabara. Quando o dinheiro vira código e o código meio que ganha consciência das próprias falhas, a grande pergunta talvez não seja mais quem controla o sistema, mas se o sistema, no final das contas, ainda precisa da gente. Essa transformação toda não é uma previsão, não é algo para o futuro. Está acontecendo agora. A travessia já começou. Para quem quiser mergulhar de cabeça nessa análise e acompanhar de perto essa nova fronteira, a fonte original de todo esse conteúdo está lá em capabarra.com.